Então, e a aula agora vai ser rápida, né? A gente só tem 20 minutos praticamente, ou menos, né? E aí a gente vai hoje, né, continuando falando sobre trigonometria, a gente já está nesse assunto de trigonometria já faz alguns dias. E hoje eu quero falar sobre lei dos senos, né? Lei dos senos é uma aplicação de trigonometria muito útil, tá? Ela aparece demais, principalmente em Enem, né? Em questões do Enem aparece muito. Essa tabela zona que a gente está vendo aqui, geralmente você não precisa decorar ela, tá? Toda, né? Geralmente a gente decora isso aqui, né? Decora essa parte da tabela aqui. A gente tem uma musiquinha que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vai. É, raiz no 3 e no 2. Aí faz a musiquinha para decorar essa tabelinha, né? Geralmente a gente usa, né, essa parte da tabela aqui em muitos exercícios. E é o que acaba caindo no Enem, tá? Se fosse pegar uma questão de trigonometria no Enem, muito provavelmente a gente precisaria desse conhecimento. O que essa tabela diz? Gente, já tem duas informações, tá? A gente tem as linhas e... Oi. Nossa, não tô, olha só. Tô conversando e não tô mostrando, né? Valeu pela dica que eu tô dando bobeira. Valeu aí. Nossa, que bobeira, hein? Aí, agora foi, né? Foi, agora foi. É, tá, vou retomar aqui o raciocínio. Então, a gente está falando sobre trigonometria. Essa tabelona zona que vocês estão vendo aí, geralmente a gente não decora ela inteira, tá? Geralmente a gente usa, quando eu estava circulando, a gente usa essa parte aqui da tabela. Opa, essa parte aqui da tabela, tá? Então, todo mundo 2 3 todo mundo 3 2 1 todo mundo sobre 2 só não vai raiz no 1, né? Então é a musiquinha pra gente decorar, né? E aí, como eu disse, essa tabela a gente usa para resolver exercícios que costumam cair no Enem, né? Exercício de trigonometria em geral. Então, olha só, eu deixei ela aqui na tela pra gente, né? Pra gente poder vir aqui sempre consultar na hora de resolver um exercício. Então, vou resolver um exercício e eu venho nessa tabela aqui consultar algumas informações. O que essa tabela diz no final das contas, né? Ela calcula pra gente o valor do seno e do cosseno de alguns ângulos, que a gente chama de ângulos fundamentais, ângulos básicos. A gente já viu a respeito disso nas aulas anteriores. Ângulo de 30, de 45, de 60, de 90, 180, 270 e 360. São ângulos que, digamos assim, são mais básicos, né? Por exemplo, o ângulo de 90, pessoal, é aquele ângulo reto do canto da porta, do canto da parede, né? Faz um ângulo reto, a gente chama de ângulo de 90. O ângulo de 180, ele é mais fácil de todos, é uma meia volta, né? Então, dar um 180 é dar uma meia volta. E o 360 é uma volta completa, né? Um giro inteiro, né? Então, por exemplo, se eu colocar no YouTube lá, bicicleta 360, você vai ver os caras de bicicleta dando uns pulos assim, girando e caindo no mesmo sentido, né? Então, assim, são ângulos básicos que todo mundo vê no dia a dia. Alguns não são tão básicos, né? Como 30, 45, 60, talvez a gente não lida com eles, mas são fáceis de se construir. Por quê? Porque o ângulo de 45, por exemplo, é a metade do de 90. Então é mais fácil a gente entender. O ângulo de 60 é pegar o de 180 e dividir em três partes, né? Então, se você tem uma volta completa de 180, a terça parte da volta seria um ângulo de 60, né? O ângulo de 30 é dividir o ângulo de 90 em três partes também. Então, tudo isso aí são maneiras de a gente enxergar esses ângulos, que talvez não são tão comuns, mas também não são difíceis da gente resolver, né? Da gente enxergar eles. Então, vamos para frente, tá? Essa tabela, ela calcula seno e cosseno. Então, se você quer calcular, por exemplo, o seno de 30, basta você cruzar as duas linhas, ó. Então vai ser meio, né? Se eu quero calcular o seno de 45, então eu cruzo essa coluna com essa linha, então vai dar raiz de 2 sobre 2. Se eu quero calcular o cosseno, por exemplo, de 180, eu cruzo essa coluna com essa linha, pronto, a resposta está aqui, ó, menos 1, tá? Então, cosseno de 180 menos 1. E aí vai, a coisa vai assim, né? Você vai consultando na tabela, tá? Então, de um lado a gente tem os ângulos e no outro lado a gente tem, né, seno e cosseno.
Ah, professor, não sei o que é seno e cosseno, não me lembro se eu já vi, nunca aprendi. Olha só, nessas primeiras aulas eu não vou focar em explicar exatamente o que é seno e cosseno, porque pode ficar um pouco chato. E eu quero que vocês aprendam a aplicar essas coisas. Esses conceitos de seno, cosseno, vocês vão ver talvez com a professora Camila, que é a outra professora de matemática. Ela muito provavelmente vai dar esse conceito melhor para vocês. Na aula de matemática aplicada, eu quero aplicar, tá? Quero aplicar as coisas, quero resolver problemas mesmo. Beleza? Muito bem. Então, antes da gente ir para o nosso primeiro problema, eu quero relembrar um conceito aqui de ângulo obtuso, tá, gente? Então, obtuso é só uma palavra, né, para dizer que esse ângulo ele é maior que 90 e menor que 180. Ou seja, se eu tiver uma abertura reta assim, ó, que é 90, esse ângulo aqui não é obtuso, né? Por quê? Porque ele é de 90 exato. Agora, se ele for um pouquinho mais aberto, ó, um pouco maior do que 90, aí a gente chama esse ângulo de ângulo obtuso, tá? Porque ele é maior que 90. E ele não pode ser, né, maior do que 180, ou seja, ele só vai valer até aqui, né? Então, se eu olhar para esse ângulozão todo aqui, ele ainda vai ser obtuso, mas se eu pegar aqui agora, ó, né, esse ângulo de fora aqui, ele não vai ser obtuso porque ele já é maior do que 180, né? Lembrando que daqui até aqui, ó, é um ângulo de 180, uma meia volta, né? Então, os ângulos obtusos são todos os ângulos que estão entre 90, ou seja, entre essa reta aqui e essa, né? Então tem que estar entre 90 e 180, a gente chama de obtuso. Não precisa decorar isso agora, a gente coloca esses nomes mais para vocês conhecerem, tá? A gente aprende mais essas coisas na prática. Olha só. Então, a gente tem duas informações, tá? Primeiro, que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Ah, professor, por quê? Olha só, como eu disse, eu não vou explicar tudo. Mas a gente vier aqui na tabelinha, né? A tabelinha ela dá uma colinha pra gente. Ó. Se eu olhar o seno de 90, tá vendo? Ó, cruzei esse com esse, ó, resultado é 1. Tá? Se a gente calcular agora o cosseno de 90, de novo, né? Cruzei esse com esse e o resultado é 0. Então, simplesmente eu fiz essa observação porque a gente vai usar isso aqui em algumas situações, essas informações aqui. Então, primeira observação, seno de 90 é 1 e cosseno é 0. Olha só, a gente tem outras duas informações, tá? O seno de ângulos obtusos, lembrando, né, de 90 a 180, são exatamente iguais aos senos dos suplementos desses ângulos. Pessoal, o que seria o suplemento do ângulo, tá? Então, lembre-se, tá? Deixa eu apagar essas coisas aqui, que eu vou fazer outro desenho. O que a gente estava falando? A gente estava falando o seguinte, né? Pega aqui um ângulo de 90, tá? Um ângulo de 90. Então, o ângulo obtuso ele tem que ser maior, né? Então, se a gente olhar só para esse aqui, ele não é obtuso. Mas se eu olhar para esse aqui, aí sim ele será obtuso. Então, esse ângulo todo aqui é obtuso. Por quê? Porque ele é maior do que 90. Então, o que seria o suplemento desse ângulo, né? O suplemento desse ângulo, pessoal, seria exatamente esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, é como se fosse o todo, que é uma volta completa, menos esse pedaço, ó. O suplemento é o todo menos esse pedaço. Me sobra só esse pedacinho de dentro aqui, tá? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Tá? O suplemento é todo, uma meia volta inteira, menos o pedacinho, que é o ângulo obtuso que a gente está olhando, tá? Então, essa distância aqui seria o x, né? Esse ângulo seria o x, enquanto esse pequenininho aqui seria o pedação todo menos o x, tá? Então, o suplemento de um ângulo é justamente o pedacinho que falta para dar 180, tá? Então, o suplemento é o pedacinho que falta para dar 180, beleza? Sempre assim. Muito bem, então, duas regras, né? Para calcular o seno de um ângulo que está entre 90 e 180, basta que eu aplique essa regra aqui. Então, por exemplo, se eu for calcular o seno de 100 e... Por exemplo, o seno de 100, né? Como é que eu calculo o seno de 100? O seno de 100 é o seno do suplemento, que seria 180 menos 100, que é o pedacinho que falta
que é o pedacinho que falta para dar 180. Então veja, né? Se eu estou em 100, quanto que falta para dar 180? Falta 80, né? Então, seno de 80. Tá certo? Aí você faz esse cálculo, aí faz a calculadora, enfim. Tem outras maneiras de fazer, tá? Então, a mesma coisa funciona com o cosseno, né? Então, o cosseno de um ângulo que é maior do que 90 é simplesmente a gente fazer o cálculo assim, ó. Por que isso é importante? Porque existem exercícios que você consegue calcular o seno de ângulos maiores e obter o resultado que você já tem, né? Então, por exemplo, você consegue olhar para a tabela, você quer calcular o seno de um ângulo maior. Aí você usa esse conceito e olha para a tabela, que tem os ângulos já prontos, e você resolve, tá? Por exemplo, né, um exemplo clássico aqui. Se eu fizer assim, ó, quanto que vale o seno de 150, por exemplo, né? 150. Quanto que vale? Se você vier na tabela, não tem 150 nessa tabela aqui, ó. Não tem, ó, tá vendo? Mas eu sei que 150 é um ângulo que está entre 90 e 180. Em outras palavras, né? Eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. Eu posso usar que o seno de 150 é o seno de 180 menos 150, ou seja, é o complemento dele, o que falta para chegar em 180, né? Quanto falta aqui para chegar em 180? Falta 30, né? Então, esse aqui é o seno de 30. Mas espera aí, seno de 30 eu sei quanto vale, ó. Só vir na tabela aqui e colar, ó. 30 e seno, ó. Cruzou os dois aqui, vale meio, né? Aí você resolveu. Vale meio. Então, tá vendo? Eu consegui calcular o seno de 150 sabendo o seno de 30. Por quê? Porque eu sei dessas duas relações, ó. Essa relação e essa relação, que são seno e cosseno de ângulos obtusos, tá bom? Beleza, agora vamos para um problema, né? Conversou. Oi. Tá gravado. Tá gravando, na verdade. Eu dei bobeira aquela hora de transmitir, de não transmitir, né? Mas eu lembrei de gravar, porque eu gravo aqui no programa do próprio computador. E eu comecei a gravação e comecei falando, e eu fui ver que não estava transmitindo nada, enfim. Mas eu dei bobeira, mas não foi completamente bobeira, né? Muito bem. Então, olha só, para mim finalizar essa aula, faltando só 5 minutos aí, eu quero falar sobre um problema aplicado, né? Como eu disse, eu gosto de tratar coisas aplicadas com vocês, né? Já que a gente está numa turma de matemática aplicada. Então, olha só, digamos aqui, pessoal, que a Enel, ela vai fazer uma instalação, né, de rede elétrica em uma fazenda e precisou colocar dois postes, né, em lados opostos a um lago, né? Então, sei lá, tem um lago, precisou colocar um poste aqui e um aqui, né? Então aí veio o problema, né? Com isso surgiu um pequeno problema. Para fazer o projeto da rede, né, seria necessário saber a distância entre os postes, né? Então, para eu saber exatamente o projeto aqui, como é que eu vou passar, né, esse fio daqui para cá, eu precisaria saber a distância em linha reta entre um poste e outro, né? E aí veio a presença do lago impedia a medição direta. Então, como que eu fazia para medir em linha reta entre um poste e outro? Sendo que eu tinha um lago no meio, né? E eu não tinha nenhum barco, nem nada, uma coisa desse sentido, tá? Então, olha só, a gente tem um desenho aqui, que é aproximadamente o que a gente teria na realidade, né? Então, a gente tem o lago, tem os dois postes, né? Um em cada lado aqui do lago, e tem você fazendo a medição, né? Olhando aí, pensando o que fazer, né? Só que aí vem o grande segredo, né? Você sabe matemática, então você fez algumas medições, né? Então, quais foram as medições que você fez? Bom, fixou um ponto em que você está parado, você concluiu que esse ângulo, né? Esse ângulo entre um poste e a linha que liga até o outro poste aqui, né? Você conseguiu fazer a medição desse ângulo e descobrir que esse ângulo mede 45. Bom, no mesmo momento, você também mediu esse ângulo, né, que é o ângulo entre a linha reta entre um poste e outro poste, e você, né, no caso, e descobriu que o ângulo é de 120. E por fim, você mediu a distância entre você e o poste. Descobriu que era de 100 metros. Então veja, né, você conseguiu obter algumas informações, né? Essas medidas de ângulo, pessoal, existe um equipamento que faz isso, tá? Que mede ângulo. Equipamento próprio. Você posiciona e aí ele tem, é como se, ele parece eu esqueci o nome dele, mas ele parece um binóculo com perna. Você coloca ele no chão, você olha e você ajusta ele, tá?
Quando vocês estão da edificação, provavelmente vocês vão ter aula de laboratório, quando as aulas forem presenciais, vocês terão acesso a esse tipo de equipamento, né? Vocês vão aprender a fazer medição de ângulo aí em situações reais, tá? Então, beleza. Então, você fez a medição e você sabe trigonometria, então você não precisa se preocupar em ter que andar, sair nadando aqui no meio do lago, e meter os peitos aqui no lago para passar uma fita medindo. Não, você vai fazer usando a inteligência que você tem, né? E aí você viu que você construiu um triângulo, né, gente? Olha só, a gente tem um triângulo e tem 3 lados, né? 3 lados, né? Você sabe alguns ângulos e sabe a medida de um lado. E você quer descobrir essa medida aqui, né? Que é justamente a distância entre um poste e outro em linha reta, né? Bom, então, como é que eu faço para descobrir isso? Eu vou usar, né, uma coisa chamada lei dos senos, tá? E aí, de novo, a lei dos senos, ela tem uma demonstração, né? Então, ela tem toda uma parte teórica por trás dela. Só que nesse momento eu não quero apresentar isso para vocês, tá? Que pode ser um pouco pesado e pode deixar a aula um pouco, né, um pouco chata. Mas o que a lei dos senos ela diz é o seguinte, que a gente tem uma proporção entre as coisas, né? Então a lei é essa. Então o que essa expressão aqui diz, né? Que se eu pegar a medida desse lado, né? Se eu pegar a medida desse lado e dividir pelo seno desse ângulo, eu tenho um número, tá? Sei lá, vamos dizer que o número é 10, tá? E se eu fizer a mesma coisa com esse lado aqui e com esse ângulo, ou seja, pegar o lado C, o valor dele, e dividir pelo valor do seno de C, né, desse ângulo aqui, eu tenho o mesmo 10. E se eu fizer a mesma coisa com B e com esse ângulo aqui, eu tenho o mesmo 10. Tá? Então é uma razão, é como se fosse uma coisa um pouco mágica, né? Funciona com os 3 lados e na hora que você faz a divisão dá o mesmo número para os 3 lados. Você vai falar, mas como que isso é possível? É possível porque todos os triângulos têm, né, razão e proporção entre si. Né? Existem algumas leis que regem o triângulo. E aí, por causa disso, a gente tem essa lei do cosseno que diz que sempre vai dar o mesmo número. Eu disse 10 aqui, mas vai ser um outro número qualquer. Porém, quando você encontrar esse primeiro número, né, dividindo um lado pelo seno do ângulo oposto, você vai encontrar o mesmo número para os outros dois, né? Então é o mesmo número para todos, tá? Então é com essa informação que a gente vai resolver o problema, tá? Então como é que a gente faria? Lembre-se, né? O exercício lá ele tem a informação, é coisa do tipo assim, né? Você está aqui, um poste está aqui, outro poste está aqui. Você quer descobrir uma distância, né? Você sabe que a sua distância até um poste é 100 e sabe que um ângulo aqui é 120 e que o outro é 45. Então você vai usar essas informações, né? Você vai olhar, vou botar um metro aqui. Então olha só, se você usar as informações, você quer descobrir a distância entre um poste e outro, né? É só voltar aqui, a gente tem a coisa, né? Descobrir a distância entre um poste e outro. Então se você usar esse ângulo e esse lado, ó, você acabou de aplicar a lei dos senos, ó. Então pega o lado D, divide pelo seno do ângulo oposto, né? Que seria 120. Então 120. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual você pegar o lado 100 e dividir ao ângulo oposto. O ângulo oposto aqui é esse, ó, 45, né? Toda vez que você tiver com dúvida qual é o ângulo oposto, imagine que o ângulo aqui é como se fosse um olho, tá? Então o olho está olhando para onde? Esse olho, né? Está olhando para frente, ó. Esse olho aqui está olhando para frente, tá? Então o ângulo oposto aqui ao lado do 100 é 45. Então você aplica a regra. 100 dividido pelo seno de 45. Gente, olha só. Resolveu, né? É só encontrar o valor de D. Primeiro, quanto vale seno de 120? Aí a gente vai usar isso aqui, né? A gente acabou de discutir, né? Se o ângulo está entre 90 e 180, então eu vou usar essa lei aqui, ó. Então, quanto vale o ângulo de 120? Você escreve, ó, seno de 120 vale o seno de 180 menos 120. Isso aqui é seno de quanto? De 60, né? Seno de 60. Então, seno de 60 eu sei calcular, né? É só vir aqui na tabela, ó. Ó, seno de 60, ó. Cruzou, cruzou. Raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa vai acontecer com
o de 45, né? Ó, veja, seno de 45 eu também sei calcular. Ó. Só vim na tabela aqui, né? Seno de 45, cruzou, cruzou, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai colocar essas informações aqui e finalizar a conta, né? Como o nosso tempo já estourou, mas na próxima aula eu vou fazer isso e vou terminar, tá? Mas veja, né? A gente resolveu esse problema da medida da distância entre um poste e outro com uma regra, com uma multiplicação simples. Né? No final eu vou multiplicar cruzado aqui, gente, ó, e resolver a conta assim, né? Foi bem, digamos, fácil, desde que você saiba aí conceitos fundamentais de trigonometria, né?